que nós separamos para hoje à noite, ele está em Efésios capítulo 5, já peço à igreja para abrir esse texto a partir do versículo 22. Modelo bíblico de relacionamento familiares. Imagina aí, tema que não é fácil. Modelo bíblico de relacionamentos familiares. Efésios 5, a partir do versículo 22. Aqui nós já desfrutamos um pouco dessa realidade quando o testemunho de Josaí e Hélida. No final Hélida diz assim, olha, quando surgiu o grupo, eu logo disse, eu quero ir. E ela disse, eu quero te honrar, meu marido, porque eu estava como que tomando a decisão, mas a decisão é sua. Isso é algo raro, porque, a bem da verdade, nas nossas famílias, nós não ligamos muito para isso. Na verdade, nós não nos preparamos para isso. Na verdade, desde pequeno, nós somos criados e vamos levando a vida sem nos importarmos muito com algumas regras importantes que surgem como fundamentos para alicerçarmos bem as nossas famílias. Então, se você trouxer na memória, e hoje foi um dia muito especial de memórias, para aqueles que cresceram, talvez a mamãe preparando aquele prato gostoso, para um dia como hoje, né? E é interessante que é a mãe que faz, né? O dia das mães, e a pobrezinha trabalha muitas vezes tanto mais do que nos outros dias, né? Raramente os filhos levam para restaurante e tal, mas e quem for nesse dia é trabalho também, né? Porque é fila, aquela coisa toda. Mas geralmente crescemos com as coisas que a mamãe preparou para nós e foi fazendo. Nós temos essas memórias e o dia de hoje traz muito essa memória. Mas a verdade é que nós não nos preparamos para a família. Nós não nos preparamos para conviver juntos um com o outro. E quando nós pensamos, e aí tenta agora puxar na sua memória como foi o relacionamento do seu papai e da sua mamãe. Tenta trazer na sua memória agora. Como foi esse relacionamento? Como é que foi o seu tempo com seu pai e com sua mãe? Você era pequeno, que você via, que você olhava, que você aprendeu deles, sobre esse papel familiar. Será que nunca ouviu falar? Qual era o modelo? O que é que ele falava? O que é que ele dizia? Traz a memória. Eu acredito que nós temos aqui muitos homens e mulheres que simplesmente entraram no casamento sem nunca entender o papel. Talvez o entendimento do papel foi de ver muitas vezes um papai mandão, onde o marido tinha que fazer, onde a esposa tinha que fazer tudo, onde a esposa era aquela que tinha que lavar, cozinhar, preparar a comida, aguentar os abusos, talvez de um marido que chegava bêbado em casa, cheio de razões, e ela, quando criança, viu talvez o pai dela assim, e ela encontrou que a mãe dela, que era aparentemente normal, sofrer na mão desse marido, e a menina cresceu com aquele sentimento de achar que é normal isso, e ela reproduz. A bem da verdade, o que nós temos são muitas famílias marcadas e sofridas e que sobrevivem dentro do relacionamento. A bem da verdade, nós estamos muitas vezes com os princípios teóricos no nosso juízo, mas não práticos, reais. Qual é o papel que precisamos de fato viver? Eu fico na minha memória lembrando de que eu fui um sobrevivente, talvez tenhamos muitos sobreviventes aqui, porque eu nunca tive essa referência, pelo contrário, eu sempre pensava, o pai sai para trabalhar e a mãe fica fazendo as coisas e pronto, o pai chega na hora que quer, faz o que quer, não faz nada, não lavam a louça, não ajuda em casa, e era essa a minha referência, e eu acredito que é de muitos aqui. Não é de maldade, não é de ruindade,
fazendo uma série de coisas e nós, infelizmente, não desempenhamos o papel pelo qual Cristo morreu e nos oferece uma vida diferente. A carta aos Efésios, ela é fantástica, porque o apóstolo Paulo, primeiramente, capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3, ele traz doutrina, ensino pesado, para restaurar aqueles irmãos na comunhão, no amor ao Senhor, no temor ao Senhor, de entender a ação do Espírito Santo, de entender a sua função como crente, de compreender quem é na caminhada cristã. E a partir do capítulo 4 ele vai para a prática, coloca em prática, porque não é só teoria, mas é prática. E no capítulo 5, a partir do versículo 22, ele vai apontar a prática desse relacionamento familiar. E se olharem comigo, no versículo 22, ele vai dizer assim, vamos ler juntos aqui. As mulheres, esse aqui muitas vezes é o texto preferido dos homens. Teve uma confusão em casa, o camarada já pega o texto. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Então, para o marido, isso aqui é uma benção. Devocional, fazer devocional com o Girley, já começa com esse. As mulheres, gente do céu. Mas reparem, qual é o papel? O papel é esse de ser submissa. Vamos olhar já o papel do homem. Mas, para entendermos aqui o versículo 22, eu queria chamar a sua atenção para o versículo 21. Que muitas vezes nós ocultamos o versículo 21. E quando nós olhamos para completar, tem uma separação do editor da Bíblia. O editor é quem fez aqui a organização, com números lá em cima, com capítulos e com versículos. Só lembre, ponha no juízo. Quando essa Bíblia foi escrita, ela não teve capítulos e ela não teve versículos. Está entrando aí no seu juízo? E significa que essa separação do 21 para o 22, com um textinho que provavelmente tem aí na sua Bíblia, o lá cristão, na minha tem o lá cristão, marido e mulher. O que é que tem na sua aí? Tem isso aí? Deveres domésticos. Deveres conjugais. Ponha isso no seu juízo. Isso não estava na Bíblia quando foi escrito. Entrou no coração? Entrou? Então, se não estava, que é um ponto mais para nós nos organizarmos e termos uma base para a leitura, significa que o versículo 21, ele já vai dar aqui uma direção muito clara do que ele vai falar sobre o papel da mulher, o papel do homem, o papel dos filhos no relacionamento familiar. E o versículo 21 diz o quê? O que é que o versículo 21 diz? Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Relacionamento familiar, se não tiver isso na mente, sujeição mútua, quebra, racha, não funciona. Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. E para essa sujeição acontecer, nós precisamos voltar um pouquinho mais acima. Quando o apóstolo nos escreve, versículo 18, os irmãos são comigo? E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Ser cheio do Espírito, uma ação que eu preciso fazer para que eu possa ter um resultado.
E qual é o resultado quando eu faço isso? Ser cheio do Espírito. O que é que ele promove? O que é que ser cheio do Espírito vai fazer na minha vida? O que é que ser cheio do Espírito vai transformar meu coração? Olha o que o texto diz. Falando entre vós com salmo, entoando e louvando de dentro, lá da alma, de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando graças por tudo, a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí ele vai dizer, sujeitando-vos uns aos outros, no temor de Cristo. Ontem eu fui com Girlei para uma palestra, lá na igreja Missão Evangélica Pentecostal em Igapó. E saímos de casa, começou a chover, mas choveu muito. Ontem de 6 horas da tarde, choveu muito, eu fiquei pensando até nos jovens aqui, pensei, meu Deus, será que vai ter? Porque era chuva. E nós fomos, Zona Norte, passamos aqui pela Bernardo Vieira, e eu só pensando, né? Aqui vai estar alagado, aqui na Bernardo Vieira. Mas conseguimos passar, e muita chuva. Vocês viram aquela chuva de ontem? Muita chuva. Quando foi chegando ali no meio da ponte de Igapó, chuva, eu não via mais nada. Eu disse para Girlei, eu vou voltar, porque não vai ter ninguém lá. Já começou daí. Ficou aqueles anjinhos aqui, o anjo bom e o anjo mau. Volta. E vou voltar não. Aí Girlei disse, não, volta. Nós temos um compromisso. Eu digo, mas Girlei, está chovendo demais, está tudo parado, a ponte parada, e eu preocupado, e vai alagar, e eu só pensando no Rio Grande do Sul, eu digo, vai ser aqui, e lá vai, e aquela coisa toda, e eu disse, meu Deus do céu, o que é isso? E de repente, para completar, eu disse, é de Deus. Parou todos os carros do lado de lá, não tinha carro, estava tudo propício para eu voltar. E eu vou voltar, mas o compromisso e o Espírito ali, dizendo, não, você tem compromisso. E Girlei foi fundamental para eu ir. Se eu tivesse só, aqueles irmãos lá, eu não teria ido não. Foi fundamental ela. Agora veja só, fomos para lá, cantando, louvando ali, naquela preocupação toda, meio tenso, sem saber onde era o local, pelo GPS, e fomos até que chegamos na igreja. Repara só, vou parando o carro para dar a palestra. Nós não estávamos com sombrinha e chuva. Eu parei o carro exatamente aqui. A porta da igreja era aqui, ó. Aqui era a porta da igreja, aqui. E eu estou parado aqui. Aí eu digo, amor, desça. Ela disse, eu não vou descer porque está chovendo. Aí eu digo, meu Jesus. Não foi nessa forma, claro. Não vou descer. Chegou, eu fiquei vermelho. Não foi desse jeito, não. Chegou, eu fiquei vermelho. Aí eu digo, desça, está pertinho aqui. E eu já doido para voltar, chuva. E foi o homem interior, e eu para dar palestra, viu? O santo homem para dar palestra. E eu digo, homem, desça, é pertinho, 2 passos do paraíso. Eu só vou descer com a... É só descer, Girlei, pelo amor de Deus. O que custa? A irmã disse... Aí Girlei abre o vidro, aí diz, moça, traga uma sombrinha. E a chuva entrou, aí vem um ônibus atrás. Eu disse, Girlei, desça aí, Girlei. E Girlei não desceu. Aí eu fui lá para frente, estacionei o carro, já dizendo, meu Deus, só a tua graça. Vou para a igreja, aí disse, olha, você fica aqui que eu vou pegar uma sombrinha para você. Deixei sair, brabo, sem unção, só a graça de Deus, mas fui. Falei lá com os irmãos, tal. Aí ficamos esperando uma sombrinha. Eu não queria sair com o óculos, para não molhar o óculos, deixei o óculos no carro. Chega Girlei, aí passa um irmão de sombrinha, e ela olha e percebe, esse irmão vai para a igreja. Aí chama o moço vai lá, atende, ela sai, vem com a sombrinha bem grandona, e vem chegando, eu digo, pronto, já não fui lá, tá bom demais. Só quando ela chega, eu digo, cadê meu óculos? Ela disse, eu lá vi teu óculos. É por aí que a confusão começa, meus irmãos. Que se nós não tivermos discernimento, no dia a dia as coisas começam assim. A bomba começa aí. Então, se nós não tivermos no nosso juízo, na nossa mente,
Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Nós vamos padecer no relacionamento. É já quando sair aqui da igreja. É quando está vindo. A esposa querendo chegar cedo, o marido querendo ver o resultado do jogo. E aquela coisa toda, e muitas vezes atrasa, e muitas vezes não vai. E a esposa, vamos amor, e que não tem amor, não tem nada. E a esposa às vezes chama para orar, e o marido não vai, e pega. E geralmente, eu não sei se é assim com os maridos, mas a esposa diz assim, amor, vem cá. A gente diz, vou já. E esse vou já é 20 minutos, meia hora. E às vezes e às vezes nem vai. E não entende porque o conflito. E não entende porque não, porque de repente eu preciso olhar. Eu estou falando de mim, irmãos. Eu preciso olhar às vezes a mensagem, ter que responder alguém, ter que fazer isso. E a minha esposa está dizendo, Santo, vem cá. E que vem cá? E daí começa o tirinete dentro de casa. Porque nós estamos de fato numa grande batalha. Para que eu e você nós não venhamos a desempenhar os papéis que Deus tem para nós. Por quê? Simplesmente porque eu não me encho do Espírito Santo de Deus. Já imaginou que coisa maravilhosa a esposa falasse e eu e você de repente pudéssemos fazer, falando entre vós com salmos e hinos, bem-aventurado varoa do Senhor? Seria bom demais, né? Aí ela olhasse para você e disse, bendito seja o Senhor que me deu você, meu amor. Vamos tomar aquela ceia diante. Então, gente do céu, eu sei que é uma coisa meio utópica, mas o nosso coração precisa estar cheio de hinos e cânticos espirituais, para que a coisa funcione, para que a coisa saia. Se eu não faço isso, minha vida, minhas orações ficarão travadas. Lendo um livro que a minha amada esposa recomendou, ela pediu, sabedoria, irmãos, a esposa recomendar algo, faça. Não abra mão. Ela recomendou, eu fui lá e li o livro, o capítulo que ela pediu. E eu fiquei impressionado com o capítulo lá daquele livro. Foi uma bênção do céu. E lá tinha assim, que um jovem foi pedir oração ao pastor da igreja. E chegou para o pastor e disse assim, pastor, ora por mim. Ora por mim porque eu não vejo mais Deus respondendo minhas orações. Aí o pastor olhava para o rapaz e dizia, como é que tem sido o seu relacionamento com a esposa? Não, pastor, eu queria que o senhor orasse por mim, porque eu não tenho ouvido Deus responder. Aí eu, como é que tem sido o seu relacionamento com a esposa? Não, pastor, não é isso não, estou só dizendo que eu não escuto mais Deus falar. Aí o pastor disse, não, meu filho, eu quero saber como é que anda seu relacionamento com a esposa. Pastor, o problema não é a minha esposa, não é isso, eu quero saber porque Deus não responde. Aí o pastor disse, moço, como vai o relacionamento seu e da sua esposa? Por quê? Porque lá em 1 Pedro diz que se nós não honramos, não vivemos a vida comum do lar, nossas orações ficarão interrompidas. Deus não responde a nossa oração. Então, se nós não desfrutarmos disso, e Deus leva a sério, está aí algo que Deus leva, o Senhor leva a sério tudo, claro, mas família é algo sério, algo que nós, por isso que meu pai negligenciava tanto, ele não tinha o temor de Deus, talvez o seu pai também, talvez o seu pai mesmo, papai e mamãe mesmo, tendo Deus, negligenciaram e não entenderam o processo, não por culpa pessoal, simplesmente aprenderam e foram vivendo. Está aqui o pastor Rogério, quarta-feira, trouxe uma mensagem no livro de Salmos, o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, nós a inculcaremos aos nossos filhos. Isso era uma prática para Israel e que nós muitas vezes negligenciamos, porque simplesmente achamos que, como diz uma música, deixa a vida me levar, vou vivendo desse jeito, e no final das contas pode dar certo. Nós não nos preparamos, falando entre vós com salmos, hinos, cheio do Espírito Santo de Deus, dando graças a Deus por tudo, até aquele chamado,
Amor, vem cá, dando graças a Deus por tudo. E aí, sujeitando-vos uns aos outros. Mas eu quero, antes de entrar nesse texto aqui, é chamar você para um princípio maior. Olha o que diz o apóstolo no capítulo 5, versículo 1. O que ele diz aqui no capítulo 5, versículo 1? Os irmãos estão comigo? Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. E aí é imitar Deus, aí complica o meio campo. Porque nós não nos abastecemos da palavra, não crescemos na palavra e queremos continuar do mesmo jeito. Achando que a mensagem de domingo à noite ou o encontro de tal dia vai funcionar. Meu filho, se não tiver todo dia no altar, não há mudança, não há transformação e não há família saudável. Para viver essa realidade, imitador de Deus como filhos amados, e o versículo 2 ele vai dizer, e andai em, olha o versículo 2, e andai em amor, que faltou para mim ontem, de pensar na minha esposa, de não ficar bravo com ela, porque não queria andar ali 2 passinhos, preparou o cabelo, todo bonito, às vezes a mulher prepara o cabelo, né? Pô, passa chapinha, passa isso, passa aquilo, bateu água, então tenha sensibilidade, seja sensível, meu filho, sensível com a mulher amada. Às vezes ela está naqueles dias mais tensos do mês, não é invenção, né? Que ela chora mais, que precisa de um aconchego a mais, que precisa de um cheiro a mais, que precisa de um beijinho a mais, que precisa de um dengo a mais. E muitas vezes nós simplesmente, não, isso aqui é coisa de mulher, coisa besteira e tal. E machucamos, vamos machucando, vamos triturando o coração da companheira amada. Vamos maltratando. E a esposa, por outra vez, pega e coice, porque não aguenta um caba desse. Um sujeito assim, fazendo isso, vai responder. Porque chega num ponto que diz, não dá. E pega e bomba. E o que era para ser harmonioso, muitas vezes a máquina trava. Ontem lá no grupo de casais, começou um rapazinho tocando violão. E ele tocava violão tão bonito, ele tocando os hinos e tal. Mas no final do evento, foi o moço do violão, foi o moço da bateria, foi o teclado, foi o baixo. E gerou uma harmonia ainda muito melhor. E é isso que o Senhor Deus quer para a minha vida, para a minha esposa, para as minhas filhas, para a minha família e para a sua também. Uma coisa chamada harmonia, beleza, que leve graça, que transmita a vida. A mamãe aí, sua, não precisa ser honrada somente no dia das mães, é todo dia. Eu fico pensando, vi um cartazinho hoje, precisamos compreender, é que andar em Cristo faz toda a diferença na vida. E andar em Cristo para a família, ela é absolutamente, ela é fundamental para que eu possa adquirir vitória numa área que é tão difícil na caminhada. Andar em Cristo, andar em amor, como Cristo nos amou, se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício em aroma suave. Se nós olharmos aqui um pouquinho para trás, do capítulo 4, versículo 25, nós iremos perceber alguns problemas aqui na jornada da vida. Porque o que acontece é que todos nós temos uma história de vida. Amém? Até aquele dia que Cristo nos salvou. Não é assim? Então eu tive uma história até o dia que Cristo me salvou. Quando Cristo me salvou, a minha vida mudou. Mas eu continuei com os velhos hábitos, porque faltava uma coisa de acompanhamento, de discipulado e de ensino. Algo que nós batemos muito aqui na igreja, para que ninguém fique só, para que tenha acompanhamento, para que tenha ensino, para que tenha um ensino que nos leve à maturidade. Agora repara só,
Capítulo 4 aqui da carta, eu queria chamar a sua atenção, o que diz aqui, de fato, a partir do verso 20. Vejam comigo o verso 20. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Estão comigo? Se é que de fato o tendes ouvido. Estão comigo, amados? E nele fostes instruídos. O ponto é esse. O ponto é, realmente eu nasci de novo? Realmente eu aprendi de Cristo? Realmente Cristo é o meu Senhor? Realmente Cristo mudou a minha vida? Ou eu sou somente acostumado com a igreja? Então o ponto é, Cristo é Senhor mesmo, de fato, da minha vida? Aí ele vai dizer, nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. No sentido de que, olha agora, Sandra Eugênio, e pensa aí você agora. Pensa em você, e eu vou pensar em mim. No sentido de que, ao trato passado, a minha vida até 1987, vos despojeis do velho homem. Eu era um garoto ali, em 87, mas eu tinha que me despojar do velho homem. Já amargurado, já cheio de neura, sem compreender nada da vida, sem compreender de Deus, desobediente, malvado, ruim. Assim eu era. Pense num meninozinho complicado. Era eu. Jesus entrou na minha vida. Tive que me despojar do velho homem. Esse velho homem, vez por outra, quer voltar com muita força. Mas o que acontece é que nós nos despojamos do velho homem. E diz o texto que se corrompe segundo as concupiscências do engano, os desejos do engano. E aí ele vai dizer no verso 23, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, que na medida que eu aprendo de Deus, na medida que eu leio essa palavra, coisas novas acontecem na vida. Olhe, lendo a Bíblia todos os dias, sendo confrontado com a palavra de Deus todos os dias, eu ainda me vejo envolvido com tantas lutas, eu imagino se eu não lesse. E aí você faz um parâmetro na sua vida, de como tem sido a caminhada com a Bíblia. E então ele vai dizer no verso 24, e vos revistais, estão comigo, irmãos? Do novo homem, uma nova criação, criado segundo Deus, em justiça, retidão, procedentes da verdade. E o nó é esse. É porque esse moço que está aí do seu lado, nós aqui, muitas vezes não compreendemos isso. Queremos viver a vida cristã simplesmente porque nos acostumamos a viver, mas nós não nos despertamos para uma mudança real de vida em Cristo. E continuamos resmungando, maldizentes, sem dar atenção, sem cuidar, preguiçosos, e uma série de coisas que muitas vezes nós temos e carregamos. E estamos no casamento sobrevivendo. Por isso tantos casais separam, não aguentam. Tempo sem Deus, não aguenta. Tempo sem o Senhor, não vai aguentar. E a paciência é curta, estoura e sai. O maior problema de quando uma mulher tem filhos, fala que o índice de separação é muito alto depois do primeiro aninho. Se o marido sobrevive o primeiro ano que o bebê nasceu, está aí um homem que aguentou o tranco. Que a maioria vai embora, deixa. Essa é a realidade. Mas em Cristo Jesus nós somos revestidos de uma nova caminhada. Aí, dessa nova caminhada, tem alguns princípios. Mudança de vida. Versículo 25. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. Como é difícil isso. Somos membros uns dos outros. Quantas dores, muitas vezes no casamento nós temos, porque simplesmente nós dizemos assim, não, eu não vou falar a verdade para minha esposa não, porque ela não aguenta. Então deixa eu ficar lá. Deixa ela, eu não vou falar, não vou partilhar, vou trazer preocupação, vou trazer sofrimento, e simplesmente nós não falamos, e quando a coisa vem à tona, é uma desgraça. Quando a coisa vem à tona, a esposa diz, por que você não me falou? Por que você não me disse? Simplesmente, não, é para preservar. Quantas vezes eu caí nessa cilada? Quantas vezes nós muitas vezes caímos e não entendemos o processo? Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo.
Aquele que furtava, olha, não furte mais não. Não engane mais não, antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenham que acudir o necessitado. Olha o versículo 29, estão comigo? Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim, nenhuma palavra que traga tristeza para o outro. Palavras que machucam, palavras que põem para baixo, palavras que não abençoam. Quantas vezes carregamos, tem esposas que carregam isso, de falas que o marido deu. Homens que carregam isso por falas também que mulheres falaram, disseram. A grande verdade é que muitas vezes nós não ligamos e achamos, não, é por brincadeira, é de todo jeito. E muitas vezes nós não estamos dispostos a honrar, a cuidar e a tratar. E sim, unicamente aqui, ó, pensou se nós fizéssemos isso, unicamente a que for boa para a edificação da esposa, que edifique ela, que ponha para cima. Garanto que o Josaí saiu daqui animado hoje, né? Ela diz, eu quero lhe honrar, ó que coisa linda, quero lhe honrar. É festa hoje, hein, meu filho? Quero lhe honrar. É lindo isso. Esposa que trata, vai tratando, vai cuidando, vai amando, vai chegando junto. Edificação. Olha só, unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, nos leva a limites, a dizer, bem, o que é que eu falo? Será que se eu disser isso vai machucar? E muitas vezes, por nós não termos esse controle do Espírito Santo, nós ficamos soltando bombas o tempo todo dentro de casa, ou simplesmente imperceptível. A mulher às vezes está gritando, gemendo, chorando, e nós muitas vezes passamos e não ligamos ali para ela. Não cuidamos, simplesmente invisível. Quantas esposas invisíveis para os maridos? Quantas esposas que passa dia, passa noite, e simplesmente não vê, não fala, não diz. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. E então vem o texto clássico que nós falamos aqui, algum tempo atrás, e não entristeçais o Espírito de Deus, do qual fostes o quê? Selados, para o dia longe de vós toda a amargura. Quantas vidas amarguradas aqui? Por alguém que fez, por alguém que machucou. E esse alguém muitas vezes é aquele que dorme do seu lado, que machucou, que magoou, que magoa. E muitas vezes é insensível para se mover para o outro. Insensível para reconhecer e dizer perdão. Eu acredito que a maioria dos lares hoje, se o marido chegar, sentar olho no olho, abrir o coração e disser para a esposa, me perdoe. Talvez o marido diga, mas eu não preciso fazer isso de jeito, faz o teste. Eu sei que muitas vezes a esposa, tão magoada, tão sofrida, ela vai dizer perdão, vai perdoar, pensando assim, tem jeito não, vou fazer isso só porque ele está lá. Mas em nome de Jesus eu creio que há um Senhor aqui que é especialista em restaurar relacionamentos. E nos colocar no verdadeiro papel que eu preciso ter dentro de casa. E qual que é? O texto diz, longe de vós toda amargura, ira, gritaria, blasfêmia, e bem assim, toda malícia. Antes, sede uns para com os outros. Isso aqui é relacionamento de igreja. Benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Amém? Perdoando-vos uns aos outros. É algo mútuo. E o perdão é reconhecer que o outro vai falhar. E esse perdão não é aquela coisa de dizer, a pessoa pede perdão, não é desculpa não. Desculpa, eu estou andando aqui, bato ali no Flávio sem querer. Opa, rapaz, desculpa. Isso é desculpa. Desculpa que eu fiz isso. Mas o perdão é porque eu magoei alguém. E eu preciso pedir perdão. Eu preciso buscar a restauração. Pode levar um tempo. As cicatrizes ficam. Machucam. Quem sofreu. Mas eu quero animar você.
se perdoar, trabalhe no seu coração para não ficar trazendo esse defunto à tona, mas de seguir em frente, buscando essa restauração pouco a pouco para a glória de Deus. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor como também Cristo nos amou, e sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Esse aqui é o ponto central para a nossa família, porque se eu estou sujeito uns aos outros, a submissão que a mulher é colocada aqui no verso 22, mulheres sejam submissas a seu próprio marido, é algo mútuo, onde o marido também está sujeito a essa mulher. Lembrem aqui, vamos olhar aqui o texto, apresenta-se com o marido cabeça da igreja, não é aquela coisa autoritária, um ditador, não. Claro que essa função de submissão traz honra ao Senhor e deve ser vivida como esse indivíduo, como líder, aquele que Deus colocou. Não é porque nós, não, Deus colocou. E sabe de uma coisa? O Senhor Deus é muito mais sábio do que qualquer um de nós. Por que Ele fez? Ele fez por vontade dEle e nós glorificamos a Ele por isso. O marido não é um ditador, ele é o cabeça da mulher, como Cristo é o cabeça da igreja, ou seja, é o cabeça dele. E se esse homem está servindo a Cristo e anda em amor, cheio do Espírito Santo, pode saber que é um lar abençoado e restaurado pelo Senhor. Olha o que a palavra diz: como porém a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas a seu marido. Confie nesse moço que está aí do seu lado. Talvez ele nem saiba o que deve fazer, talvez ele nem saiba para onde ir, mas Deus colocou em cada moço aqui essa liderança que quer despertar em nós para conduzir as nossas famílias para a honra e glória do Senhor. O grande nó é que nós muitas vezes não nos preparamos e muitas vezes deixamos que a mulher assuma a ponta. E ela muitas vezes vai fazendo pelo meu silêncio, pela minha passividade, por simplesmente eu deixo. E a quebra começa, e a trinca surge, e o relacionamento não progride. Para os homens é dito para amar a mulher como também Cristo amou a igreja. Agora repare como é que Cristo amou a igreja, meu filho. Jesus se entregou pela igreja, Jesus se deu pela igreja, Jesus morreu pela igreja, e assim, olha aí para sua companheira, deve ser essa tua atitude para com ela. Eu me lembro no dia do meu casamento, quando o pastor falou assim: Sandro, aqui, você está vendo essa moça aí? Você deve cultivar nela essa mesma beleza, amá-la, para que no futuro, como diz aqui o texto, tendo purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, e ele disse, sem mácula, nem ruga, sem sujeira, sem as rugas. Quantas senhoras aqui marcadas por um intratante, por um indivíduo que magoou, que machucou, que não olhou, que não cuidou, que não amou, que simplesmente tratava a mulher como um depósito de espermatozoide. Tristeza total, só para saciar os desejos. Nenhuma voz de carinho, nenhuma voz de dizer você é linda, nenhum momento de dizer, olha, quero estar com você a vida toda, mesmo na hora do bem bom. Silêncio, sem nada, duas vidas ali só para cumprir uma tabela, sem nenhuma essência de graça, bondade e esplendor no relacionamento conjugal. Porque o sexo é tudo isso para a vida do casal. Sexo, ele não é pecado dentro do casamento. Sexo é uma bênção dentro do casamento. O sexo é vida dentro do casamento, mas que ambos desfrutem dessa graça.
Não é para desfrutar dessa graça com dor, com tédio, com tristeza, só para cumprir uma tabela. Eu estou lá nos meus hormônios, estou fervendo, vem mulher, pá, acabou, embora. Pobrezinha, que é um fogão a lenha. O homem, acreditamos que ele é um fogão automático. Apertou, a chama acende. Mas a mulher é a lenha. Carinho no pé, carinho na orelha, beijinho ali, fazer ali aqueles negócios, massagem no corpo, e vai para desfrutar um relacionamento da forma como Deus quer. Teve um irmão uma vez que disse assim para mim: pastor, hoje tem ceia? Eu digo: tem, pois hoje lá em casa está tudo fechado. Fechado como? As portas fechadas? Não tem namoro, porque hoje tem ceia do Senhor. Diz: meu irmão, pare com isso, vá namorar com sua esposa, vá, que Deus se alegra com isso. Outra situação aconteceu da moça, do moço dizer assim para mim, da moça dizer: pastor, não, Deus ele é onisciente, e Deus ele vê tudo, como é que eu vou fazer isso com meu marido? Eu disse: minha filha, Deus se alegra, você está casada com o seu marido, vá lá, em nome de Jesus, namore, vá. Mas muitas marcas são colocadas no relacionamento familiar e já não tem mais graça, já não tem mais alegria. Simplesmente porque falta o principal, e o principal é o Senhor, é Jesus. Pode estar até aqui no juízo, mas não tem na prática. E quando não tem na prática, não tem graça, não tem bondade, não tem a pessoa de Cristo. E o que vai acontecer são marcas no casamento. Quais são os papéis, então, que eu devo desenvolver? Primeiro papel que eu preciso desenvolver de fato, nesse modelo bíblico que Deus tem para a minha vida e para a sua, nessa responsabilidade é para o marido. O marido é o cabeça da igreja, então cuide, ame essa mulher como Cristo amou a igreja. Amém? Mulher, seja sensível e submissa ao seu marido. Ame esse indivíduo. Paciência com ele, e ele, se não faz, amar a você como Cristo amou a igreja, Deus vai tratar com esse moço, em nome de Jesus. E durante esse mês, ele vai ser despertado pelo Senhor, a mudar de atitude para a glória do Senhor. Ele vai ouvir a mensagem de domingo que vem, ele vem na última mensagem, e no final ele já vai estar tão animado, que vai se inscrever para o jantar dos namorados. E vai vir totalmente apaixonado, restaurado. E essa moça que talvez está triste lá para baixo, vai vir feliz da vida, como um lírio que vai assim despertando para a glória de Deus. Irmãos amados, então, homens que lideram, que amam a Cristo, mulheres que se submetem por amor ao Senhor, filhos que obedecem a seus pais porque é justo. Honra a teu pai e tua mãe, diz o texto bíblico. É o primeiro mandamento com promessa. Vivemos uma geração onde os filhos não querem ouvir seus pais. Vivemos uma geração do celular, onde todos se fecham nesse mundinho. Mas a grande verdade é que os filhos precisam e devem obedecer vossos pais no Senhor, pois é justo. E os pais, no verso 4, não provoque os filhos à ira. Não dê motivo para esse menino, para essa menina ficar irado, revoltado, triste, mas admoestai-o na presença do Senhor. Não é fácil, mas que o Senhor nos dê graça para imitarmos a Jesus e podermos desfrutar dessa realidade. Primeiro mandamento, com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Qual o segredo? Queremos muita fonte da juventude. Qual o segredo para viver muito e viver bem? Honra teu pai e tua mãe. Esse é um mandamento. Reparem que toda essa realidade está ligado com a promessa daquele que mudou a nossa vida. E aquele que mudou a nossa vida foi Jesus Cristo. Para que eu possa desfrutar essas verdades aqui.
Pastor, o que é que eu devo fazer? Eu vou para casa agora, e o que é que eu devo fazer para começar a experimentar uma vida nova? Olhe comigo, por favor, Efésios 4, versículo 30. Estão comigo? E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados. Amém? Primeira coisa, não entristecer o Espírito. Tirar todo tipo de amargura, cólera, ira. E talvez você pergunte, mas pastor, como é que eu faço isso? Eu não consigo, não tem jeito, eu estou lá perdidão nessa realidade, eu não consigo me mover, eu não tenho força, eu não tenho ânimo para nada. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Mas eu não tenho mais força, Senhor. Não tenho mais força, pastor. Eu não consigo fazer, eu não consigo andar. Você crê que o Senhor está aqui? Crê nisso? Então, quero animar você a olhar o verso 14 do capítulo 5. Pelo que diz, o que é que ele diz? Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, verso 15, vede prudentemente como andais, não como loucos, nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, aproveitando o tempo. Qual foi a última vez que você aproveitou com a sua esposa, hein? Ontem foi uma aventura muito legal com a minha esposa. Estamos tendo momentos assim muito difíceis diante da realidade que nós estamos vivendo. Mas cada momento que nós separamos assim, tem sido divertido. Eu gosto demais das piadas que Gerlei conta. Eu gosto de ouvir as histórias dela. Eu acho muito legal. Ela tem uma forma preciosa de contar histórias assim que eu me deleito. E quando nós estamos juntos assim, eu posso ouvir essas histórias. É muito bom, é muito bom. Então, não remindo o tempo, aproveitar o tempo. Às vezes temos tanto tempo do lado da pessoa, mas quando chegamos logo, Sport TV, Globo News, Globo Esporte, novela, WhatsApp, TikTok. O que é que tem mais? Instagram. E a pobrezinha, doida para falar, doida para conversar. E simplesmente nós não fazemos. Remindo o tempo. Um dia, tudo vai passar tão rápido que você não vai ter mais tempo. E quando chegar o momento, já não aproveitou mais, passou. Remindo o tempo. Fica junto dela. Escuta, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Meu filho, minha filha, presta atenção. Não vos embriagueis com vinho. Talvez você diga, pastor, não bebo. Não, estou tranquilo, bebo nada. Mas hoje talvez o vinho seja isso aqui, né? Talvez o vinho seja outras coisas aí que estão tomando conta, nos tornando ébrios, sem ser sóbrios, loucos. Não faça isso, porque isso aí há dissolução. Mas o segredo, o que é que eu devo fazer? Enchei-vos. Enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. E o que mais? Para de ficar falando bobeira e fala salmos dentro de casa. Fala o que edifica. Marido e mulher que falam os salmos. Entoam em louvores juntos. Mas não é, nós cantamos. Louvem a Deus juntos de coração. Separam tempo com hinos e cânticos. Está aqui, casamento, nota 10. O livro vai nos ensinar a ter tempo com a esposa. Sentar, ter o tempo do sofá, de conversar, de planejar, de sonhar. Imagina a revolução que isso faz dentro de um relacionamento. Grande. Mas nós estamos tão ocupados com a nossa vidinha que nós não queremos fazer isso. Falando entre vós com salmos, entoando louvores de coração ao Senhor, com hinos, cânticos espirituais, dando sempre graças a Deus por tudo. Mesmo quando você vai na cozinha e a esposa diz, amor, estenda ali uma roupa. Dando graças a Deus por tudo. Amor, faz isso aqui. Amor, faz aquilo acolá.
O que na verdade ela quer é que você fique junto dela, meu filho. Pertinho. E nós nunca queremos ter esse tempo. Nunca queremos fazer isso. Porque a maneira que eu fui criado foi essa. E eu muitas vezes penso que eu tenho aquela síndrome tão falada da Gabriela. Eu nasci assim. Eu cresci assim. Vou ser sempre assim. Vou morrer assim. Gabriela. Não, meu filho. Quando Jesus entra na vida, muda toda a história. Jesus é aquele que transforma. Jesus é aquele que muda. E Jesus está aqui nesse lugar. Então, dando sempre graças. E aí, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Mulheres submissas para a glória de Deus. Maridos que amam a mulher como Cristo amou a igreja. E filhos que obedecem seus pais. Porque isso é digno e honra para que tenha vida longa. Que o Senhor nos ajude. Agora, despeço a igreja dizendo: vão, meus filhos, e vamos colocar em prática a palavra para a glória de Deus. E ainda tem vaga para o jantar, tem ou não tem ainda? Talvez você já hoje, já vou fazer essa cortesia para minha esposa, vou lá com ela. Que Deus nos abençoe e restaure nossos lares. E que possamos entender o modelo bíblico de relacionamentos familiares é ter certamente Jesus como centro da vida. E que Ele promova uma transformação na minha casa e na sua casa também, para a glória de Deus.